Estamos aqui mais uma vez nas dependências do Enseada Estúdio com a nutricionista e especialista em terapia nutricional Luciene Rabelo, professora universitária. Ou seja, você já conhece bem a nossa convidada, né? É a continuação, né, de uma série de vídeos que nós vamos lançar. E hoje nós vamos falar da importância da nutrição enteral e suplementação na recuperação e no tratamento dos pacientes no que tange a cicatrização. Boa tarde, Luciene. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado, né, por estar aqui. É sempre bom bater um papo, falar sobre nutrição enteral, falar sobre suplementação, terapia de um modo geral, que é uma área que eu gosto muito. Ótimo. Vamos começar com a primeira pergunta. Por que a nutrição é tão importante no processo de cicatrização? Assim, a cicatrização faz parte, né, do restabelecimento de um paciente pós-trauma, pós-cirurgia, e a nutrição vem para agregar no tratamento. Não é um tratamento medicamentoso, mas é um tratamento não medicamentoso, né? Ela é importante para ela evitar complicações, ela evita inflamação, né? É claro que a gente não pode deixar de lado toda a medicação que é prescrita pelo médico especialista, mas a nutrição ela ajuda muito nesse sentido, ajuda muito em relação à cicatrização e ajuda também o paciente antes da cirurgia. Se for uma cirurgia eletiva, a gente tem como ajudar a evitar uma inflamação ou várias complicações após essa cirurgia. Então, assim, essa nutrição ela vem realmente para agregar, né, muitos pontos positivos aí na vida do paciente, né, na saúde desse paciente. Sim, mais uma vez, a nutrição é a base, né? É a base, com certeza. O público de casa que não entende, né? A recuperação de tecidos, ele é dependente de síntese tecidual e você precisa dos elementos, principalmente a proteína, né? Para você estar sintetizando, né? Musculatura e os tecidos afetados. Exato. Entendeu? Quando a gente fala de uma nutrição hiperproteica, né, que normalmente é o paciente é acamado, ele já vai precisar, mas mesmo o paciente em cirurgia, paciente que vai se submeter a uma cirurgia, seja ela de pequeno porte ou grande porte, ele vai precisar de uma dieta com mais proteína, né? Só se ele tiver alguma restrição, se ele for um paciente que realmente precisa fazer uma restrição em proteína, que é o caso do paciente renal crônico, mas se não for, normalmente essa dieta, essa nutrição, ela precisa ser proteica. Por quê? A importância é que essa proteína, ela regenera tecido, né? Então, você vai evitar um seroma, você vai evitar, se for até uma cirurgia plástica, é uma cirurgia. As pessoas banalizam muito hoje em dia. Não tem problema. Tem problema sim, é uma cirurgia, pode acontecer complicações. Então, a nutrição está ali para prevenir, né? Uma inflamação pós essa cirurgia plástica, né? Sim. Então, a gente previne seroma, estimula a produção de colágeno e elastina, isso através da terapia nutricional específica. Então, assim, é importante um suplemento ou uma nutrição enteral que seja, né? Se o paciente não tiver condição de deglutir, mas com nutrientes específicos para essa cicatrização, para essa recuperação ser mais rápida. E você falou bem, sempre com o foco principal deveria ser a prevenção, né? A prevenção. Normalmente o que a gente vê com foco no tratamento e na recuperação do dano já feito. Né? Por isso que é importante a gente pensar num pré-cirúrgico, né? Uma terapia nutricional pré-cirurgia. Porque pré-cirurgia, com certeza, você vai ter logo após a cirurgia, uma melhora muito mais rápida desse paciente. Qual é o papel da terapia nutricional, nesses casos, né, nos pacientes hospitalizados? Pensando no paciente hospitalizado, a gente tem que agregar o seguinte, né? Eu sempre falo que terapia nutricional, ela não é só do nutricionista. Porque a gente pensa, né, nutricional, só nutricionista, só nutrólogo, não. É de uma equipe de terapia nutricional.
Então, dentro dessa equipe, a gente tem um fisioterapeuta também, a gente tem um psicólogo muitas vezes, a gente tem um fonoaudiólogo, que é importante, e um nutricionista, um enfermeiro, que é uma das bases, né? E o nutrólogo ou o médico especialista, né? Então, a base dessa terapia no hospital é primeiro ter uma equipe, né? Uma equipe que passa a visita constantemente naquele paciente que realmente tem risco nutricional. Porque se a gente faz uma visita, se a gente adequa todo um protocolo nutricional para aquele paciente, né? Tanto da parte nutricional quanto da parte clínica, da parte médica, a gente com certeza chega a uma melhora muito mais rápida desse paciente. E assim, a melhora do paciente hospitalar, que é aquele paciente que está mais crítico, né? Se não tivesse tão crítico, provavelmente já estava em casa, mas assim, aquele paciente que ainda está em risco, a gente vê uma melhora com a terapia nutricional em 2 dias. Um dia já, quando você realmente chega a um gasto energético total do paciente, ou próximo a esse gasto energético total, né, dele, você vê uma diferença muito grande. Em 2 dias a gente já vê essa diferença, um paciente mais corado, um paciente mais responsivo. É bacana de ver, né? Como a nutrição, ela melhora, assim, a qualidade de vida desse paciente. Sim. E no caso dos pacientes críticos, né, que estão muito tempo internados, né, ela é essencial também para prevenir formação de escaras. Sim, e etc, né? Quando a gente fala do paciente acamado durante muito tempo, às vezes ele nem é crítico, mas é um paciente já estável, mas é aquele paciente crônico, né? O idoso, ou mesmo um adulto, mas é um paciente neuropata, e que realmente fica acamado e vai receber alta e vai para casa, vai ter uma internação domiciliar. É um paciente que tem um risco muito grande de desenvolver uma lesão por pressão, né? Então, essa lesão por pressão, ela tem vários graus, né? Então, e o que a gente precisa fazer? Para ela não chegar a um grau mais profundo, uma prevenção dessa úlcera, né? Hoje a gente fala de lesão por pressão, né? Essa prevenção da LPP. Então, há uma forma da gente prevenir, mais uma vez, é a proteína, é a base, né? Então, a proteína e outros micronutrientes importantes também nessa cicatrização. Tá? E uma das coisas que realmente atrapalha muito a melhora desse paciente. Porque às vezes o médico, né, tá pensando na parte clínica, no diagnóstico daquele paciente, mas só que muitas vezes a equipe esquece que realmente tem uma lesão ali. E essa lesão tem que ser cicatrizada, né? Porque senão infecta. A nutrição, além de todo o manejo do paciente no leito também, né? Para evitar... Sim, com certeza. Beira-leito é importantíssimo. Tanto no hospital, quanto também no domicílio. No domicílio. Em quais situações a terapia nutricional deve ser indicada? Então, aí agora, você pode pontuar o que a gente já falou em cima do paciente hospitalizado e... Então, em qual momento? O tempo todo, né? Sim, mas nós estamos falando aqui mais especificamente na parte de cicatrização e prevenção, né, das lesões por pressão. Então, quando que ela deve ser indicada? Quando o paciente é um paciente já com risco nutricional. E isso a nutrição faz, né, constantemente nos hospitais. A gente tem um protocolo onde a gente vai até beira-leito e verifica se o paciente tem ou não risco nutricional, que é a triagem, né? Então, com essa triagem, a gente fica sabendo se esse paciente vai precisar de um acompanhamento mais próximo, ou seja, de 3 em 3 dias, ou de 6 em 6 dias, ou de 10 em 10 dias. Isso a gente avalia de acordo com o grau, se ele é grau primário, secundário, terciário, entendeu? Que seria o terciário mais grave, o mais que a gente vai precisar mais tempo beira-leito com ele. Então, assim, a terapia nutricional para ele é importantíssima. Não só para ele, mas como todos, mas assim, como é que a gente começa a perceber, né, que é necessário essa terapia nutricional? Você fazendo uma triagem, né? E a triagem, ela não pode faltar nos hospitais. Isso é muito importante. Quem faz é o serviço de nutrição, né? A triagem, ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer pelo menos em 3 dias da data de admissão, né? Até 3 dias dele admitido, ele precisa passar por uma triagem de risco nutricional. Essa triagem, ela facilita muito isso, né? A gente avaliar se o paciente está em qual grau,
e para definir realmente uma terapia nutricional específica, até mesmo com a equipe de terapia nutricional como um todo, entendeu? Entendi. Essa é muito importante a gente ter essa atenção dos nutricionistas, né? Uhum. E nutricionista suficiente para isso. Isso é importante também. A equipe tem que ter perna, né? Senão ter você perna. faz uma ala do hospital, Não outra adianta, fica, né? né? Tem que varrer da emergência até a exato. UTI, né? Porque assim, a gente tem que lembrar que a desnutrição não é só no hospital, né? O paciente já chega desnutrido. Sim. Pela alimentação inadequada que a gente tem hoje. Né? Então, o paciente já chega mal no hospital, independente de qual tipo de doença que ele tenha, né? Ou doença, ou trauma, enfim. Fora isso, ele já vem com uma alimentação, a maioria vem com uma alimentação muito ruim. Então, isso daí dificulta mais a cicatrização, dificulta mais o controle dessa inflamação. Entendeu? Dito isso aí, vamos falar um pouco dos produtos de nutrição enteral. Produção, coloca pra gente o Reconvan na tela aqui, que seria um produto da Fresenius, né? Muito bom, por sinal, né? Fala um pouquinho dos produtos e desse produto aí também. Então, assim, a gente estava conversando antes, eu falei assim, Sandro, eu gosto muito dos produtos da Fresenius, principalmente pensando na relação ômega 6 e ômega 3, né? Que tem que ser uma relação bem próxima. Então, ele acaba sendo uma dieta que realmente a gente tem essa propriedade, né? Então, o Reconvan é uma nutrição enteral que a gente utiliza, então a gente falando aí dos pacientes hospitalizados, tanto no hospital quanto no domicílio, paciente internado, né, em domicílio, e que vai precisar de imunomoduladores, né? Reconvan, ele tem arginina, que é um aminoácido, ele tem glutamina também, ele tem aí uma dieta hiperproteica, é uma dieta que tem essa relação boa de ômega 3, então muito mais no Reconvan esse ômega 3, né? Por quê? Porque ele também é considerado um imunomodulador, o ômega 3, então são 3 imunomoduladores fora todas as vitaminas e minerais que tem, como vitamina E, vitamina A, vitamina C, que são antioxidantes. Então, ele, assim, é uma dieta muito preciosa, digamos assim. Eu gosto também dele porque é uma dieta específica para um paciente crítico, né? É uma dieta que a gente pode estar trabalhando pensando não só no estresse metabólico em geral, mas pensando também nessa cicatrização que ele vai precisar. E o mais importante, que assim, também importante, né, é que ele vem em 500 ml. Então, assim, porque esse paciente mais crítico, a gente tem que se preocupar muito com a síndrome de realimentação desse paciente. Então, a gente precisa nutrir esse paciente, mas em pequenas quantidades, até ele realmente conseguir evoluir aquele paciente. A gente não evolui de uma hora para outra. Não, então, ele não é 1.5, ele é 1.0. Então, mas é 1.0 sim, mas nesse momento eu preciso de pouca caloria, né? Eu preciso, na verdade, nesse momento, os imunomoduladores. Então, eu preciso desses nutrientes em pouca caloria. A caloria em si não é o mais importante nesse momento, vai ser depois, ao longo da evolução do quadro, né? Do quadro não, da melhora, ou seja, da terapia nutricional para esse paciente. É um produto que você consegue fazer uma progressão mais tranquila, mais segura. Sim, com certeza, com certeza. E tem sistema fechado, isso daí é fato que hoje em dia a gente nem pensa, né, em outra possibilidade, de preferência, porque a gente sabe que a gente não vai ter contato com o ar, então o risco é muito menor, né? Menor. Com certeza. Então, é uma dieta que é, assim, muito boa. Perfeita em relação a esse paciente que a gente está falando sobre cicatrização, o paciente mais crítico. Vamos falar um pouquinho sobre os módulos nutricionais. Então, quando a gente fala de módulo nutricional, como eu acabei de falar, né, sobre um sistema fechado, que não tem contato com o ar, o módulo é diferente, né? Então, o que seria um módulo nutricional? O módulo seria uma quantidade de proteína, gordura, né, o lipídio ou o carboidrato que a gente acrescenta, a gente complementa na dieta, que na verdade não é aquela dieta que a gente estava querendo para aquele paciente especial, né? Então a gente tem condição de estar acrescentando. A gente pode modular proteína, a gente pode estar colocando fibra, a gente pode estar colocando TCM na dieta com o paciente desnutrido, né? Então a gente pode também estar acrescentando naquela dieta. Então fica
a terapia nutricional, naquele caso, fica bem personalizada. A gente tem condição, muitos profissionais, os familiares em si acham, muitas vezes, que no hospital você não vai ter uma nutrição personalizada. A gente tem condição de fazer, arredondar mais isso, né? Quando realmente tem necessidade, e realmente eu quero chegar a uma caloria, eu quero chegar a um perfil lipídico melhor naquela dieta, por determinada doença, ou eu preciso de mais carboidrato naquela doença, ou preciso de mais proteína. Hoje em dia já é rotina nos hospitais acrescentarem, que é importante, né? Sim. Acrescentar whey, muitas vezes o próprio carbo que a gente faz, né? A diminuição do jejum, né? Na cirurgia, que hoje a gente faz também abreviação do jejum, né? Então a gente faz também com carbo, então isso também é importante. São opções que a gente tem nas empresas, principalmente aí na Fresenius, que a gente tem. Tem o Juice, né? Isso. Suplemento clarificado, né? Exato, que a gente pode estar lançando mão. Não deixa resíduo, tal. Isso, excelente. Preparatório, né? Cirurgia. Com certeza. Vamos falar um pouquinho da Fresenius também, né? Como é que ela se destaca aí na nutrição enteral e na parte de suplementação, em cima aí da nós estamos conversando, né? Cicatrização. Então, falando sobre suplementação, falando sobre a Fresenius em si, né? Como eu falei, assim, o que se destaca muito para mim, como nutricionista, é a relação ômega 3 e ômega 6. Ômega 6 e ômega 3, né? Mas outro detalhe muito importante, até a gente comentou isso no podcast anterior, é a palatabilidade. Sim. Né? E assim, isso daí a gente faz degustações de vários outros produtos bons que a gente tem no mercado, né? A gente tem outros produtos muito bons no mercado, mas a palatabilidade dos produtos da Fresenius, eles ganham. Né? Superior. Com certeza, são muito bons. Então, a variedade maior de sabor também. Exato, você lembrou bem, a variedade de sabor, né? Eu, inclusive, agora há pouco tempo teve uma degustação de um produto que a gente vai falar daqui a pouco, né? Isso. E esse produto, eu gostei muito do sabor pêssego. Esse eu nem provei ainda, para ser sincero. Nem botei a mão nele ainda. E você chegou antes de mim. Muito bom, tá? A gente provou o de baunilha e de pêssego, não foi isso? Acho que foi de baunilha e de pêssego. O de baunilha a gente já está acostumado. É o padrão. É o padrão, né? Eu acho que assim, é o coringa, a gente tem que ter, né? Mas o de pêssego, assim, foi eu acho que 100%. Todo mundo gostou? Todo mundo gostou muito, muito gostoso, muito bom. E assim, é um sabor diferenciado, sabe? Eu gosto muito dos produtos. E assim, os meus pacientes gostam muito, né? Eu trabalho muito com doente renal crônico. E no doente renal crônico, eu trabalho muito com LP Drink. E o LP Drink, não sei se você já provou, mas ele é muito gostoso também. É ruim? Não. Lógico, não vai ser um todinho, né? Sim. Entendeu? Mas, pelo menos, assim, a gente é muito palatável. Ele geladinho, né? Muito gostoso. E os meus pacientes gostam muito, assim, tem uma aceitação muito boa. Entendi. Entendeu? E aí, agora nós vamos falar, vamos citar o exemplo, né? Para recuperação, aí... Produção, vamos botar agora o Pro Drink aí na tela. Esse que eu falei que tinha... O pêssego. O pêssego, Tem outros também, né? Só pêssego não, tem baunilha. Você lembra do outro? Acho que frutas tropicais, não sei. Sei que tem baunilha, sim, pêssego e o neutro. Tem neutro, bem neutro. Isso é legal de a gente falar, porque o neutro tem aquele paciente que não suporta, paciente oncológico, né? Não é nem o nosso tema, mas assim, pensando nele, que ele vai precisar de proteína, um aporte proteico, né? Pós-tratamento de quimioterapia e rádio, enfim. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? E muitas vezes, né, o paciente sofre de um sintoma que todo mundo sabe, náusea e vômito. Então, o neutro aí seria uma boa opção, né? Porque aí você pode estar colocando ele com uma fruta, bater com uma fruta. Até preparação salgada. Até preparação salgada. O neutro vira qualquer coisa, né? Sim, entendeu? Agora, ele, assim, como eu falei, né? O baunilha é muito bom. Mas ele, assim, perfeito, pra gente que tem um paciente... Vou dar um exemplo aqui de pacientes meus, de cirurgia, prótese de silicone, né?
Qual o paciente que eu atendo no meu consultório, vocês já sabem, né? Eu trabalho geralmente com doença crônica, mas também sou procurada por paciente cirúrgico. Não é aquele paciente que deu tudo certo, é aquele paciente que não deu certo. Que não deu certo. Então assim, teve algum seroma, uma inflamação grave, ficou internado devido a uma infecção que gerou aquela cirurgia estética, né? E aí eles me procuram. E normalmente, eu sempre falo, gente, olha só, vocês tinham que me procurar antes, né? Porque antes você faz toda uma prevenção, isso tudo para não acontecer. Não estou falando que não vai acontecer uma infecção, não é isso. Né? Isso a gente não pode prever. Não. Só que pelo menos, você vai estar muito mais preparado, o seu corpo vai estar muito mais preparado para qualquer tipo de intercorrência. Concorda? Desde o momento que a gente, mais uma vez, lembra que esse paciente é um paciente que não se alimenta direito, ele já vai para a mesa de cirurgia em risco nutricional, a verdade é essa, né? Principalmente pacientes pensando na cirurgia estética. Isso a gente tem muito hoje, né? Então, seria uma opção, o Fresobem Prodrink, porque não só... A gente está falando de um paciente que não precisa de nutrição integral, que dê glúten corretamente, um paciente que não teve tanta complicação e que vai precisar de um suporte na sua casa, na sua residência, né? Ou mesmo no hospital. Ele tem uma palatabilidade boa, ele tem um suporte bom de proteína, tem 28,8 gramas de proteína. E aquele paciente vai precisar de um aporte calórico maior, 480 calorias. Exato. 200 ml. Tá no frasco, né? Tá escrito no frasco. Eu tinha te falado. Mas tá escrito ali. Eu tinha visto. Mas assim, 28,8 e 400, quase 500 calorias. Então assim, você não precisa nem tomar ele de uma vez só, tá? Não. Você pode até fazer ele, né? Um frasco desse em 2 vezes por dia. Eu colocaria dessa forma. Né, para não, assim, de repente, até não saciar muito o paciente, né? Mas cada paciente é paciente, cada caso é um caso, né? E a gente tem a opção, e é assim, saboroso, como eu falei, gosto muito desse... Agora, os pacientes com... isso que a gente tem que voltar a falar, e isso daí tem que ser falado sempre, né? O paciente tem chegado para uma cirurgia já em risco nutricional, devido à alimentação inadequada, né? Sim. Essa ideia de restrição alimentar, né? Muitas vezes jejum intermitente, não sou contra, mas assim, feito de uma forma não monitorada por nenhum profissional, né? Nenhum nutrólogo, nenhum nutricionista. O paciente tem chegado mais fragilizado na mesa de cirurgia, e isso muitas vezes pode ser um risco para ele complicar mais à frente, né? Então as pessoas precisam ter essa noção, né? Não. Até mesmo para não entrar em dietas, né? Onde você vai promover perda de massa muscular, né? Muitas dietas feitas de qualquer jeito pelo paciente em casa. Perda de massa magra. Entendeu? Perda de massa magra, com certeza. Massa magra. No jejum você já perde massa magra. No jejum já perde. Né? Então ele tem o jejum, ele tem um objetivo. Tem um objetivo. Né? Ele não pode ser feito indiscriminadamente de qualquer jeito. Tem que ser monitorado por um nutricionista ou por um nutrólogo que conheça realmente o jejum intermitente. Tem que saber se realmente você precisa daquela quantidade de horas em jejum, isso tudo é avaliado, né? De acordo com cada caso. Só que as pessoas estão fazendo de acordo com a internet, né? Tudo, né? A gente está dando exemplo de jejum intermitente, mas pensa uma pessoa... Mas o foco que a gente está falando aqui, a gente está falando de cicatrização, de recuperação. Ele está chegando com risco nutricional já dentro de um hospital, né? Para ser tratado. Porque se alimenta muito mal, né? Ele já chega... com ácido úrico lá nas alturas, ureia, enfim. Sistema imunológico comprometido. Totalmente, né? Totalmente inflamado, porque já se alimentava muito mal. Fazia uso constantemente de bebida alcoólica. Né? Então, assim, é um paciente que a gente vai precisar de muito suporte nutricional. Né? Por isso que a gente tem que pensar em pré-cirurgia e pós-cirurgia. Sim. Com certeza. Vamos falar um pouquinho das diferenças entre o suporte nutricional no hospital e em casa. Na verdade, assim, a diferença, né, porque no hospital a gente tem todo
um controle, um acompanhamento de profissionais, né, como médico, nutrólogo, nutricionista, os enfermeiros, né, como eu falei, né, levanto bandeira mesmo, o enfermeiro fica o tempo todo beira-leito, né, Sim. os técnicos de enfermagem. Você tem um suporte maior. Mas não é dizer que a gente não possa fazer essa internação domiciliar, porque também você tem a internação domiciliar que seja através de um convênio, né? Ou que seja através de... o paciente saiu do hospital público, foi para sua casa, né? Vai ser um paciente que vai ser crônico, vai precisar de um acompanhamento para a vida toda. Então, é um paciente que ele vai precisar de um nutricionista constantemente, né? Ele vai precisar de um enfermeiro muitas vezes. E isso a gente tem também através do SUS, né? A gente pode também estar levando ao paciente isso. Então, tanto a internação domiciliar quanto a internação hospitalar, né? A diferença maior é que você tem dentro do hospital um suporte mais o tempo todo, mas só que a gente sabe também que tem todo um ponto negativo que é a susceptibilidade a infecções oportunistas, né? Sim. Então, você às vezes, dependendo do caso, não vou falar aqui qual o caso seria, mas você pode sim ter uma boa nutrição dentro do seu domicílio, através do seu nutricionista, do seu nutrólogo, entendeu? Muitas vezes com fonoaudiólogo, que é super importante, como a gente estava falando, em determinadas situações, né? Paciente neuropata, que vai precisar tem que ter um fonoaudiólogo, mas a gente pode ter todos esses profissionais em casa. Sim. Não é só no hospital, né? E numa situação mais humanizada, né? Sim, com menos risco de infecção. Com certeza. E acaba que o paciente muitas vezes melhora muito mais rápido, Sim. né? Porque ele está dentro da sua casa. Está dentro do ambiente dele. Exato. Como você falou, mais humanizado. Do que você está dentro do hospital com pessoas que você não conhece. É realmente, para a melhora do paciente, fundamental. Né? Faz diferença. Quais os benefícios econômicos da terapia nutricional para os hospitais e pacientes? Então, é uma coisa isso aqui é básico, né? Isso aí discute desde que eu me entendo por gente, se discute isso. Desde quando comecei a trabalhar com terapia nutricional, a gente discute sobre isso. Que é o leito vago de UTI, o leito de enfermaria. Qual é a proposta? Né? Se você nutre o seu paciente da forma assertiva, esse paciente vai de alta mais rápido. Sim. Isso é fato. E se você deixa ele mais tempo no hospital, a gente acabou de falar sobre essa humanização e tal, né? Se você deixa mais tempo ele no hospital, o risco maior dele se complicar, né? O risco maior dele se complicar, com certeza, é maior, né? O risco acaba sendo mais constante. Sim. Então, o que a gente sempre bate na mesma tecla, né? Vamos fazer uma terapia nutricional, evitar uma desnutrição, evitar um paciente com risco nutricional, para a gente conseguir retirar esse paciente mais rápido desse leito. A gente vai ter para o hospital leitos vagos, quer dizer, né? Giro. Maior giro. Maior eficiência. Maior eficiência e, ao mesmo tempo, um paciente são, né? Se for no setor público, menos gasto direto de dinheiro. Com certeza, que a gente tem que pensar também nisso. Com medicação, antibiótico, né? Material médico hospitalar, etc. O paciente, ele custa muito para um hospital, para o Estado, não para o hospital, para o Estado, né? Sim. Se você pensar num paciente que vai precisar de correlatos, de medicamento, de nutrição, né? Enfim, oxigênio, imagina. É o quanto, né? Eu não sei te colocar agora quanto isso em valores, mas é muito alto. Um valor de um leito de UTI. Sim. Né? Um leito de enfermaria. Então, o mais importante, é claro, a gente precisa pensar no nosso paciente, sempre. Eu, como nutricionista, eu falo, o mais importante é pensar no paciente, né? Só que a gente não pode deixar de ver dessa forma, porque o hospital, a administração do hospital, ela precisa entender isso, né? Ela precisa entender que por isso que a gente está colocando aquela dieta no hospital, por isso que a gente está prescrevendo aquele tipo de dieta no hospital. Às vezes a administração tem uma dificuldade maior de compreender isso, pensam mais em números, né?
Só que a gente tem que pensar em vidas. Então, assim, se aquele paciente está precisando daquele tipo de dieta especial, é porque eu sei que eu sou formada nisso, sou especializada, e eu sei que eu posso prescrever. A mesma coisa, um nutrólogo ou a nutróloga que vai estar prescrevendo aquela dieta. Se ela está prescrevendo aquela dieta, é porque ele precisa, né? Então, assim, o hospital, ele precisa entender isso, né? A administração do hospital precisa entender isso. Porque não é sempre que a gente pode estar trabalhando com dietas do tipo padrão. Não. Né? Então, ele vai precisar, o paciente muitas vezes vai precisar de uma dieta especializada, né? Para melhorar e para sair mais rápido desse leito. Para ir mais rápido de alta para a sua casa, que é o que todos querem, né? A base, né? É a base, com certeza. É prejuízo para todo mundo, prejuízo para o paciente. No âmbito privado também é prejuízo, né? Porque você começa a arrastar o paciente lá dentro, você não tem giro. Pois é. Daqui a pouco começa a vir as glosas. Tem a questão da contratualização nova, né? Que muitas coisas tá por dentro em termos de pacote. Então você tem que gerar o paciente rápido, né? Sim. Pensando como administração, né? E assim, e que esse paciente saia com saúde. Sim. Mais importante. Até para promoção da instituição em si, né? Exato. Ninguém quer internar num hospital que não tem. Claro. Que não tem eficiência, que você sabe que você vai afundar ali dentro, né? Com certeza. E vamos falar um pouquinho da importância da proteína no processo de cicatrização. A gente já pincelou lá. A gente já falou, né? Já falou lá no início, mas... mas só lembrando a importância da proteína para cicatrizar uma ferida para um paciente mais crítico é de fundamental importância, porque ela vai nutrir tanto ela vai nutrir as células, mas ela também vai recuperar tecido mais rápido, né? Então a gente pensa muito no colágeno, né? Hoje em dia a gente fala... o colágeno, elastina, mas quem vai dar isso é a proteína, que na verdade é o colágeno e proteína. Então, assim, a gente vai montar um colágeno, a gente vai construir um colágeno com a proteína que a gente for dar para esse paciente, né? É importante falar o seguinte também, que essa proteína, para alguns pacientes, ela precisa ser hidrolisada, tá? Porque são pacientes que têm aí uma dificuldade de absorção intestinal, né? Então, muitas vezes, essa proteína, ela vai ser... vai ter uma dificuldade de ser digerida, vai ter uma dificuldade de ser absorvida. Então, a gente tem várias dietas também no mercado, principalmente na Fedesentes também, né? Onde a gente tem hidrolisado essa proteína, né? Então, é uma forma da gente pensar também naquele paciente mais crítico, mas só que tem que ser analisado, né? Cada caso é um caso, como eu falo, né? Não necessário o paciente crítico vai precisar de uma proteína hidrolisada, mas a gente tem que avaliar. Mas a gente tem no mercado hoje, né, várias dietas que são do tipo oligomérica, né? Que são... Hoje não, né? Mas bastante tempo, né? Mas do tipo oligomérica, que a gente tem a proteína já mais quebrada. Então, esse paciente ele vai ter mais facilidade de absorção dessa proteína, né? Entendeu? De peptídeo, né? Uma proteína mais quebradinha. E aí, assim, pensando numa cicatrização, essa proteína é de suma importância, né? Como eu já tinha falado, né? A cicatrização para uma lesão por pressão com uma dieta hiperproteica tem vários estudos mostrando, né? Não só através de imunomoduladores, mas a proteína em si, né? O macronutriente, ele regenera muito rápido o tecido, né? Sem substrato, você não tem construção. Isso aí. Agora vamos pontuar aí os principais nutrientes envolvidos. A gente já falou de todos eles, vamos pontuar eles de novo aqui, os principais nutrientes envolvidos aí na cicatrização. Então, glutamina, ela é importantíssima para o nosso sistema imunológico, tá? Então, assim, a glutamina, ela tanto para o sistema imunológico como para as nossas células intestinais. Então, ela nutre todas as células intestinais, ela evita aí tenta pelo menos controlar uma desbiose intestinal. Então, a gente tem como melhorar aí esse suporte, né, para quando chegar essa dieta, esse suporte intestinal. A gente tem a arginina, que ela também é um imunomodulador excelente, porque ele é excelente para cicatrização. Tá? E é importante para a síntese proteica. Então, é isso que eu falo. Não adianta só a proteína, né? Se você tem lá um suporte maior de arginina dentro de uma
de uma fórmula, você tem aí você acelera mais essa síntese proteica, tá? Sim. Então, esses dois são de fundamental importância. Ômega 3 é anti-inflamatório, né? Então, assim, excelente. Eu acho que é um dos nutrientes mais estudados, né? Em décadas aí, não é nem... já tem bastante tempo que a gente tem muitos estudos sobre ômega 3, que a gente sabe que é anti-inflamatório, é importantíssimo a gente ter uma quantidade adequada, não só anti-inflamatório de um modo geral, mas anti-agregador plaquetário, sabe? Então, assim, a gente precisa, para esse paciente, também esse imunomodulador, a dieta hiperproteica, e também tem todos os minerais e vitaminas importantes, que também são os carotenoides, né? Então, a gente tem a vitamina A gente também tem como uma vitamina excelente, como um imunomodulador, a vitamina C, o selênio, né? Que é um excelente... Todos esses micronutrientes a gente tem uma quantidade adequada nessas dietas. O zinco também. O zinco é excelente para cicatrização. Não só cicatrização, mas ele controla a glicemia. O zinco, ele controla também... ele é importante para o nosso sistema imunológico. Então, não é só, a gente pensa muito em cicatrização, ele é excelente para cicatrização, mas ele é excelente para o sistema imunológico. Então, o zinco assim, é um nutriente, se a gente fosse falar sobre o zinco, a gente teria que falar o dia inteiro, por de tantas funções que ele tem no nosso organismo, né? Como o magnésio também. Mas no foco falando desses produtos, o zinco, vitamina C, vitamina A, vitamina E, que também é outro potente antioxidante, arginina, glutamina, ômega 3 e a dieta sendo hiperproteica. Isso aí. Tá vendo como é que não precisa nem de muita caloria? Nessa dieta, a gente não precisa encharcar muito o nosso paciente. E não devemos encharcar. A gente precisa primeiro nutrir para depois evoluir. Evoluir com a caloria, entendeu? De acordo com a necessidade dele. Concorda? Concordo. Gênero, número e grau. Como é que você enxerga o futuro da terapia nutricional? Com mais exames, né? Exames de ponta. Porque a gente precisa também, né? A terapia nutricional, o nutricionista não fica só no alimento, isso é importante dizer, né? A gente precisa de todos... Contexto para avaliação. Contexto para avaliação, interpretação. Então, mais estudos genéticos, né? Pensando na nutrigenômica, pensando junto à epigenética, isso é muito de suma importância. Então, eu penso que assim, é um futuro que já tá aí, né? Que é o presente, né? Então, mas eu penso no futuro com a gente conseguindo solicitar mais esses exames, né? O próprio médico, alguns só o médico, outros nós já podemos solicitar. Então, sabendo, e assim, o problema não é nem solicitar, tá, Sandro, o exame. É a população ter condição de fazer, né? Que são exames muito mais caros. Então, assim, o futuro para mim é isso, o paciente ter mais acesso. Sabe? Ter mais condições para conseguir um suporte, né, adequado de saúde para ele. Eu acho que o futuro é ter mais saúde para o nosso paciente, ter mais acesso à saúde. Eu acho que está faltando muito ainda, sabe? Muito, muito, muito. Enfim, mas aí seria uma parte já política que a gente não... Mas é claro que a gente não pode deixar de lembrar isso, né? Que é um ser humano que está ali, que precisa de um suporte, que precisa de um tratamento, e a gente está deixando a desejar, pelo que a gente vê aí. Que o profissional da saúde a gente consegue ver, está deixando a desejar. Com certeza. Qual mensagem você deixaria para os cuidadores desses pacientes, né? Dos pacientes domiciliares, né? Para apoiar a terapia nutricional deles. Então, eu sempre falo o seguinte, o paciente, ele tem o seu cuidador, né? Mas o cuidador também tem que ser cuidado. Então, não adianta nada a gente cuidar do nosso paciente se a gente não cuida da gente. Então, a família tem que ser cuidada. Esse cuidador, ele precisa ter contato sempre com os profissionais da equipe de terapia nutricional. Nutrólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né? Não é esquecer. Eu não estou dizendo que vai esquecer o paciente, mas é não esquecer das consultas, da periodicidade dessas consultas, do contato com esses médicos
né, com os profissionais da área de saúde, com essa equipe, porque isso é de fundamental importância para a melhora desse paciente. Mas, ao mesmo tempo, se cuidem. Porque eu sempre falo isso para todos os meus pacientes, eu sempre falo isso para todos os meus conhecidos e alunos, né? O cuidador, ele tem que ser cuidado, que a gente tem que sempre buscar o seguinte: quem cuida do cuidador. Então, não adianta ser cuidador se você não se cuida, senão você não vai cuidar do próximo, certo? Sim. Isso é importante. É a minha mensagem para eles. Obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio, mostrando aqui a importância da terapia nutricional no processo de cicatrização e recuperação, seja ela no hospital ou domiciliar, né? E mais uma vez com o Luciene aqui, queria te agradecer. Obrigado, eu que agradeço. Mas nós vamos ter mais vídeos aí com o Luciene e com outros convidados, né? Com certeza. Sempre nessa linha de terapia nutricional, e nós, cada vídeo novo, nós vamos evoluindo um assunto diferente, tá? Obrigado a todos. E é isso aí, pessoal. NutriSolution fala.